Então, nós vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles e a Glaucia vai fazer a oração para nós. Senhor Jesus, amado mestre, irmão, amigo, mais uma noite estamos aqui reunidos para o estudo desse livro de Joana com Givaldo, um livro de muitas instruções para o nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a nossa jornada aqui no livro, nessa data de hoje, que nós possamos aprender todos os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só ver se eu consigo aqui mandar o livro daqui para o WhatsApp. Bom, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 6, né? Eu vou ver se eu consigo projetar aqui, que eu acabei perdendo o arquivo. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar para lá. Ó, consegui abrir. Consegui abrir aqui pelo meu tablet. Aquela fala que você mandou no grupo do padre Fábio de Mello, eu gostei muito. Eu também gostei demais daquela fala. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está... E da Lúcia também. Da Lúcia tem muito a ver com o que a gente falou. E do Fábio de Mello. Uhum. Da Lúcia, eu acho que é da vontade. Você tem que ter vontade de fazer as coisas. Se você não tiver vontade... É muito o que a gente estava falando aqui semana passada, né? A pessoa tem que querer fazer. Uhum. Se ela não quiser... E ali do Fábio de Mello, da gente mesmo dar conta dos demônios que existem dentro da gente, o demônio da preguiça, o demônio da vaidade, o demônio da intolerância, todos os demônios que a gente tiver, se a gente não tiver força de vontade, concentração, todos aqueles verbos que eles falam aqui, coragem, verbo não é substantivo, coragem e esforço, a gente não consegue. Né? Aí vai para o centro falar, eu vim aqui para fazer tratamento. Você pode vir fazer tratamento, só que se você não tiver vontade, os demônios vão voltar tudo para sua casa. Mas isso aí cai naquilo que eu comentei já o ano passado. Que se todo mundo, toda a humanidade tivesse a oportunidade de estudar como a gente está estudando, porque antes de eu começar a estudar, eu não tinha noção de nada disso. Aí quando você começa a estudar espiritismo, o que você começa a aprender que como é que funciona as coisas, os maus pensamentos, da onde que vem, do que vem, por que vem. Então, se você não tiver uma base, você vai continuar fazendo coisa errada, pensando coisa errada, tendo seu demônio dias e dias. Eu acho que só que é que nem você começar a estudar, se alfabetizar e começar a estudar. Conforme você vai aprendendo, você vai tendo noção das coisas. Então, muita gente, a maioria das pessoas fazem coisas que elas não sabem nem que estão fazendo coisa errada, não tem noção, não tem estudo, não sabe como é que funciona. E eu, antes de começar a frequentar o centro espírita, eu pensava mesmo, ali tá. Hoje já mais comedido, começo a pensar coisa ruim, já dou uma parada, porque eu estudei aqui. Então, isso não é só aqui não, gente. É na vida. Hoje mesmo eu vi uma situação de um CDF e eu fiquei curiosa com algumas conversas.
Uma situação complicada, uma pessoa, Maria José da Silva, com o mesmo nome de mãe, mesmo da Letícia Silveira. Duas pessoas, uma do Nordeste e uma de São Paulo. Cancelaram o CPF daqui, originária do Nordeste, falando que ela era a pessoa de São Paulo. Certo? Ao escrever lá dias atrás, eu perdi umas 2 horas estudando aquilo ali, analisando. Fiz um Agora sim, gente, vamos lá. E ninguém percebeu o que eu percebi. Certo? Mas por quê? Eu tenho que botar a cabeça, eu vou atrás. Que é preocupação com o outro. Exato. Isso aí é preocupação com o outro. Conseguiu? A pessoa estava ali, desesperada, com os famílias, na hora de certo? Com os colegas, e a pessoa. Onde que a gente está, Glaucia? Não sei. Nós estamos na página 77 do livro, sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o Achei. Seu Nelson, está dando para ver aí? Seu Nelson saiu. Vilma, está dando para ver o livro? Então vamos lá. Estou sim, Pode ler. dá para ler sim, tem que aumentar a tela para ler, viu? Sem o contributo da concentração. Eu estou vendo no celular, quaisquer então eu tenho que aumentar na atividades tela. perdem o brilho e são mal executadas. É ela que propicia o enriquecimento dos detalhes, a visão particular e geral do empreendimento, revigorando o indivíduo, concedendo-lhe lucidez e inspiração. Realmente, gente, essa situação de nós não prestarmos atenção nas coisas é muito complicado, é muito difícil. Na vida prática como um todo, às vezes, pequenas coisas, pequenos detalhes, que se você para prestar atenção, você pensa, você analisa, você raciocina. E muitas vezes a gente consegue encontrar saída para muitas coisas se você pensa, concentra, analisa. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue buscar dentro da gente determinadas ideias, determinados conhecimentos, determinadas percepções que vai ajudar você a ter lucidez diante de alguma coisa. E dentro da nossa alma e da nossa vida espírita e da nossa necessidade de crescimento, de aprendizado, a concentração é essencial. E é engraçado que, assim, a maioria das pessoas, e acontece muito isso, né? Que o que falta é prestar atenção nos detalhes. Passa tanto detalhe, sabe? Ou então fica pegando demais em detalhezinho que não tem importância. Existe isso também. Que tem pessoas que prestam atenção em tanto detalhe desnecessário, sabe? E o que realmente precisa. Isso mesmo. Vou relatar para vocês de um escritor famoso, ele até viveu na época do Hitler, ele foi um dos prisioneiros lá, ele era bem novinho, e ele escreveu, acho que eu não vou lembrar o nome dele, Bauman, eu acho que é isso mesmo, Bauman. Ele fala que a sociedade nossa, olha que ele escreveu esse livro já tem um tempinho, a nossa sociedade está muito líquida. Tudo vai como líquido, tudo acaba. É tudo muito rápido, tudo muito fluido, sabe? Nada composto. Então, a gente está tratando o tempo como líquido também. E nós, como espíritas e como espíritos que somos, a gente tem que dar valor a cada minuto que a gente vive, para aprender. Não pode deixar as coisas serem líquidas assim e vai embora.
Né? Tem que ter, como a Ana Sandra falou, tem que ter o pensamento, parar, raciocinar. Esse negócio também de ficar dando resposta para os outros, assim, no supertão, sabe? Isso também faz muito mal para a gente. E deixa a gente muito mal. Quantas pessoas dão resposta para a gente no supertão? Adoece, gente. Deixa a gente doente. É muito ruim. Olha, A gente tem que parar para pensar. olha aqui a próxima frase. Todos os grandes realizadores devem à concentração e ao esforço e à paciência o êxito do que alcançaram. Certo? A gente vê os grandes vultos da ciência no mundo, ninguém dele pegou tudo e estava e resolveu tudo assim, lindo, maravilhoso, de primeiro. Tem pessoas aí, eu não sei se foi o Thomas Edison, que parece que fez 10.000 vezes a mesma experiência. Eu não sei se foi o Thomas Edison. Parece que foi aquele da lâmpada. Ele tentou, e a pessoa falou para ele, você vai tentar mais uma vez? Ele falou, mais uma vez. Se não me engano, ele fez acho que 10.000 experimentos. Certo? Se ele não tivesse feito isso, pode ter certeza que a nossa bendita lâmpada poderia demorar bem mais a chegar. Certo? É muito fácil desistir. É o caminho mais fácil, né? E aparece gente para falar para a gente desistir. Quando eu estava prestando concurso, que veio uma pessoa e falou para mim assim, por que você fica prestando concurso? Você tem filha pequena, vai cuidar da sua filha. Para de estudar, vai cuidar da sua vida. Você não vai passar em concurso nenhum. Aí, quando eu saí da casa dessa pessoa, eu cheguei lá em casa e falei assim, não vou passar, não. Livro, vou passar nesse concurso. E passei em bolsa. Não, mas a gente encontra. Foi um desafio essa para mim. situação de... Eu tenho assim, situação que a minha irmã viveu, contato que era meu namorado, certo? Ela estudava para fazer medicina. Aí o juiz ficou para ela assim, você não vai passar de jeito nenhum, você não vai passar nunca na vida, não, é só cucu. Aí virou assim, o filho do doutor não passou, o filho do doutor não passou, o filho do doutor não passou. E ela, quer calada assim, continuou na dela. Se não me engano, passou acho que 14º lugar. Foi 14º lugar. Não pode dar conversa. Gente, se ela tivesse escutado ele, Tem que falar para ela? um cara que era meu namorado, Era seu. e falava para mim, Não pode dar conversa para as pessoas que tentam tirar a gente do canto. Não quer nada dele. Às vezes, não eu porque... estava sabendo disso na época, eu me encontrei só recentemente. Às vezes a gente dá crédito a algumas pessoas que a gente confia, lógico, né? Eu vou contar uma coisa aqui, não que... Eu acho que não que essa pessoa... eu vou falar e ele sabe disso. Não que ele não acreditasse em mim, o Wellington. Mas, por conta de uma situação, eu resolvi prestar um vestibular da faculdade. Aí ele falou assim para mim, mas tem 16 anos que você não pega num caderno, você acha que você vai passar assim de primeira? Faz um cursinho. Depois você presta, a hora que você estiver preparada, você presta o vestibular. Eu fiquei pensando, né? E não paguei o vestibular da Uniub. Não paguei. Aí a Uniub viu que eu fiz a inscrição, mas não paguei. Me ligou. Você que é a Cristiane, fulana de tal? Eu falei, sou eu mesmo. A gente aqui é da Uniub, a gente viu que você fez a inscrição. Eu ainda fui mal educada com a moça. Falei, moça, eu fiz a inscrição mesmo, mas não tem dinheiro para isso agora não. Ela falou, tudo bem, você espera só um minuto? Eu falei, espero. Ela falou assim, nós estamos te dando o vestibular. A inscrição, você pode vir fazer. Você realmente quer fazer? Eu falei, quero. Ela falou, então você pode vir fazer. Aí ele falou assim, nossa, mas você vai perder tempo com isso, né? Ficar lá o dia inteiro sem preparação, não sei o quê. Eu falei, bom,
eu nunca fiz um vestibular na minha vida. Isso. Exatamente, vai servir como experiência. E aí eu vou saber até o que cai para mim poder estudar, né? Mudar primeiro você, o treino, fazer um ou dois. E ela estava indo para tranquila? saber como é que E eu estava indo tranquila, sem pressão, sem nada, Sem expectativa, né? sem expectativa que ia passar. E aí eu tô vendo, né? A meninada nova terminava e aí eu lembro que eu tinha um desenho de uma célula desse tamanho assim, ó, partida no meio, né? Perguntando os nomes, eu falei, olha, eu sei que você é uma... Eu pensei assim comigo, eu sei que você é uma célula. Mas não sei os nomes, não, rapaz, não é isso não. Essa nós vamos chutar. E eu fui fazendo. Quando foi chegando na hora da redação, porque foi a única coisa que eu peguei no YouTube antes de eu ir, um dia antes. Fui ver como é que... como é que fazia. Ainda mais que mudou ortografia, acentuação, essas coisas. Aí tá. Aí sentei lá, aí a hora que foi chegando perto da redação, eu falei, nossa, gente, não podia cair política, né? Porque eu não gosto de política, não sei nada de política. E podia cair uma coisa, um tema mais fácil. Caíram 2 temas. E eu podia escolher entre os 2. Um era política, o outro era caridade. Falei, Nossa! Você tá de sacanagem comigo? Aí fiz, tal, passou o tempo, e eu nessa coisa, não vou passar, porque tem muito tempo como estudo, vai estar lá reprovado. E a Yasmin, minha filha, fala assim, mãe, olha, eu não, vai estar escrito reprovado, eu vou olhar isso não. Ela falou, mãe, olha. Eu falei, tá bom. Entrei, passei em 5º lugar. Nossa! Coitado do Hélio, também ouviu o que não queria depois, né? Passei em 5º lugar. Não satisfeita, liguei na faculdade. Falei, ó, moça, tem um trem errado. Como assim eu passei em 5º lugar? Você não fez isso? Fiz. Ela olhar lá no sistema. Aí ela olhou lá no sistema e falou assim, não, a sua redação foi uma das melhores. Eu falei, ah, então tá bom. Pensei comigo. Tá bom. E aí fiz a faculdade. Então, quer dizer, 5 a anos, gente, né? 5 anos. A gente não pode desacreditar que a gente não é capaz. E às vezes são detalhes que se eu tivesse concordado com ele que eu tinha que me preparar Estava até hoje esperando. e não tivesse feito o vestibular, exatamente, eu não tinha feito. Não, você deve estar com o cursinho. não. É um crédito. Ele já passou dessa fase. Isso é muito filho do doutor, às vezes não é tão inteligente quando o povo às vezes não tem só dinheiro, mas ele tem inteligência, né? O negócio lá que o filho do doutor não passou. Ué, mas o filho do doutor é tão inteligente quanto o outro. E a gente que está dentro do centro não pode nem escutar isso, porque às vezes tem gente que não sabe que a única diferença nossa está no saldo bancário, mas não é todo mundo igual. Mas... Eu já comentei umas 3 vezes aqui. O ex-meu amigo, né? Porque eu nunca mais vi o cara. Nascemos no sítio, casinha de barro, ele semi-analfabeto e falava umas 10 línguas estrangeiras e fluente. O papo dele era espiritual. Eu sonhava quando era criança, eu sonhava todo dia, ficava brincando com um monte de criança japonês, alemão e coisa, brincavam, falaram e ele aprendeu. Ele era semi-analfabeto. Ele não era pouco, não, né? Depois a gente precisa pedir algumas opiniões, esclarecer, mas tem história de fato lá, né? Ser o pau de ser. Eu, por exemplo, eu nunca acreditei nessas coisas. Não, mas tem que praticar, né? Sandra? Você falar uma língua, você tem. Vamos continuar? Pode continuar aí. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito de algo realizar. Quando vai intervir, ele perdeu o segundo foco. Aqui ele fala, todos os grandes realizadores devem à concentração, ao esforço e à paciência, o êxito que é alcançado. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito
de autorrealizar. Certamente, a tenacidade com que mantinham era resultado da experiência que se alongava no tempo, propiciando-lhes a capacidade crescente de se afastarem mentalmente de quaisquer outros objetivos, fixando-se na ação a que se entregavam. A concentração ilumina o altruísmo e revigora-o nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos e os problemas nos quais as pessoas se emaranham. Capacita-o com energia especial e irradia-se em ondas de bem-estar que impregna a todos quantos se aproximam da pessoa que a exercita. E quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. É, portanto, essencial ao altruísmo, propiciando a anulação das causas do sofrimento, por facultar a vigência dos sentimentos elevados da vida em plena realização do bem. Por fim, após a vivência desses variados itens, a sabedoria se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando-o para novos tentamentos, cada vez mais sedutores e agradáveis, brilhando à frente. Confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura, que, apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Olha só, né? E é uma coisa interessante. Quanto mais você pratica concentração, menos sofrimento você tem. Mas por quê? Porque você foca naquilo que é importante. Você para de desperdiçar o seu tempo com aquilo que não vale a pena. E aí ele fala assim, ó, não confunda sabedoria com conhecimento. Você pode ter um conhecimento maravilhoso. E não confunda educação com instrução. Exatamente. Porque, assim, aconteceu um caso, né, que a pessoa falou assim para mim. Ah, eu estou muito decepcionado com você. Eu achei que você era mais inteligente, mas o seu grau intelectual não é o mesmo que o meu. Aí eu lembro que eu respondi dessa seguinte maneira. Olha, eu prefiro ser, e eu usei essa expressão, eu prefiro ser burra e ter pessoas ao meu redor do que ser inteligente igual a você e ser sozinho. Às vezes, a pessoa, ela tem vamos dizer assim, um grau de... Eu até sei para quem você falou disso. Você sabe. A instrução, porque ela lê muito, porque ela estuda muito, porque... E assim, porque ela tem a decoreba dos livros, ela acha que ela sabe viver, ela acha que ela sabe como fazer, e nem sempre é assim. Quanto tempo faz que a gente estuda o espiritismo? E o quanto que a gente pratica? Porque sabedoria é colocar aquilo que você lê em prática. Lá no Evangelho não fala assim, perdoai os vossos inimigos. Vai fazer isso na prática. O máximo que a gente consegue é não devolver para eles aquilo que o mal, aquilo que eles fizeram com a gente. Porque o verdadeiro perdão é aquele que, uma vez eu vi isso em algum lugar, é aquele onde você nem se sente ofendido, certo? Mas não é isso que acontece com a gente.
As Então, pessoas aprontam, e o que a gente pode faz? nunca desejar o mal, mas o que a gente faz é deixar a pessoa lá Ou no a gente afasta, ou então tem gente que fica ali com aquilo. Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que essa pessoa fez isso comigo? Fica remoendo. Entendeu? Então, quer dizer, que sabedoria a gente tem daquilo que a gente sempre, E às vezes até que a gente prega. né? Mas tudo isso que vocês Eu estão falando, ouvi isso, você viu, né? Eu ouvi isso aqui também, né? Que quando você vai ofendida, você afasta, em vez de ficar. Só que eu perdoo, não é que eu fico com mágoa, só que eu afasto para não dar chance da pessoa fazer de novo. Entendeu? Mas não é que, eu, por exemplo, assim, você fez alguma coisa que eu não gostei, eu simplesmente afasto. Talvez eu não estou com raiva de você, mas eu não fico perto de você, porque você não tem chance de fazer de novo. Hoje, eu não estou me dando a chance das pessoas me magoar. Eu estou tirando essa chance das pessoas. Porque eu sei que se eu deixar, as pessoas vão me magoar de novo, porque quem faz uma vez, faz de novo. Então, eu estou tirando a chance da pessoa fazer de novo. Não quer dizer que eu estou com raiva, mas eu me afasto, sim. Por que eu vou ficar em cima se eu sei que a pessoa pode fazer de novo? Exatamente. Perdoar o inimigo não é conviver com ele, Ou ele na mesa. continuar convivendo. Né? Então, eu achei interessante quando ele fala que não confunda sabedoria com conhecimento intelectual. Né? E você falou uma coisa muito certa: educação E instrução. e instrução. Tem gente muito instruída, tem muito doutor aí pela vida, Eu trabalho. certo? Mas que termos de educação- educação Zero. zero. Torna-se indispensável que, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento lúcido e profundo do amor se torne a grande vertical do processo evolutivo. Em conquista vertical, essa conquista vertical é a responsável pelo discernimento de como agir, facultando os recursos lógicos para tal, ao mesmo tempo suavizando pelo afeto a aspereza ocasional do processo de execução. A sabedoria faz que o amor seja prudente e um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações de pieguismo que disfarça os esquemas do ego enfermo. Simultaneamente, proporciona ao intelecto a serena percepção de que a razão se deve unir o sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. O sábio reconhece a área extensa em que tem diante dele para ser conquistada, e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Isso quer dizer, né? Tá longe. Tem tanta coisa que a gente faz que não era para ser feito. A gente fala. Fala que não é para fazer e faz assim mesmo. Não é não? Vamos continuar. Ó, professor. Hã? Né? Só exemplo, não precisava, nunca deu Chico aula. Xavier. Exemplo. Quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e espaço em fase da grande meta que se deve conquistar. Os sofrimentos cedem, então, lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas ações libertadoras. E porque não sejam geradas causas atuais negativas, o futuro não se desenha sombrio nem ameaçador. Isso é verdade, né? Uhum. Porque se você não está desenvolvendo causas agora para o futuro, você está se libertando totalmente. Na próxima encarnação é mais leve, né? Mais leve. Mesmo nessa também. Mesmo nessa, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai
Se a gente somatizar todas as raivas, todos os ódios da gente, a gente vai perdendo. Eu tenho isso. Se eu somatizar a raiva, eu perco a voz, eu fico doente. Eu vou no estômago, eu já tenho propensão de problema no estômago. Então, o que isso vai me acarretar? Vai me acarretar uma doença no futuro. Então, mesmo gente, então agora eu estou começando a parar e pensar. Ou eu quero ficar uma velhinha doente com muita doença? Não quero. Então, é melhor eu mudar meus pensamentos, meu jeito de pensar. Sabe o que é isso? Reforma íntima. Reforma íntima. Reforma íntima. Assim, o altruísmo lhe seja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo que nele passa a viver, conforme acentuou Paulo, e o sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos, que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Olha, nós vamos começar semana que vem no 7º capítulo. Então, gente, Nossa, hoje foi bom, hein? foi. Não quer dizer, né? Quando a gente passa a fazer a reforma íntima e realmente a praticar o que o Evangelho fala, né? É lógico que a gente não vai mudar isso do dia para a noite. É um trabalho de todo dia, um passo de formiguinha. E às vezes você dá o passo formiguinha e dá 2 para trás. Aí você pensa, igual o meu caso, aí você pensa, não, mas espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Aí você vai e anda de novo. Exatamente. Você não quer também, por exemplo, hoje você vai dormir, rezei para acabar com todos os meus pecados amanhã ser Chico Xavier. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas só da gente, às vezes, não responder algumas coisas. É lógico que tem algumas que têm que ser respondidas. Mas outras não. Outras não vale a pena, né? Só o fato de você olhar para você e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou indo pelo caminho certo? Será que realmente é isso que eu quero? Eu acho que a partir daí a gente começa, porque aí a gente não está olhando para o outro, mas o outro está fazendo assim comigo, mas o outro é o problema dele. E eu? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aceitando ele fazer aquilo comigo? Até onde é o meu limite? Até onde eu dou conta? Então, acho que fica essa reflexão aí, esse final, né? Nossa. E realmente, gente, esse pedacinho aqui é um resumo, se a gente for parar para pensar na história da humanidade, todos os verdadeiramente imortais na história da humanidade foram pessoas que fizeram isso. O altruísmo lhe seja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, sim o Cristo que nele passa a viver, conforme acentuou o Paulo. E o sentiram outros mártires. Se a gente for pensar, vamos pensar em as pessoas que fizeram muito pela humanidade no verdadeiro sentido. Vamos pegar aqui perto de nós. Chico, Divaldo do Franco, que ainda está vivo, e mandou-se um pouquinho mais longe, Marco Pereira de Calcutá, Gandhi, Buda, certo? Saindo do cristianismo, e dezenas de outras pessoas que realmente colaboraram de verdade na transformação da humanidade. Todos eles que praticam aqui, certo? E assim, olha, e mesmo assim, né, algumas coisas, por exemplo, assim, igual o Divaldo, né, eu lembro dele contar, mas eu tô aqui deitado na cama, dando quase infarto, com dor no peito, a Joana só chega e fala assim, ó, tô te esperando, daqui 5 minutos no trabalho. Mas eu tô morrendo! Tô indo, quero te ver lá. Então, quer dizer, se até ele, de vez em quando, tem os seus questionamentos, o que só para nós?
E aí chegou lá, trabalhou tudo com dor, não sei o quê, não sei o quê. Melhorou. Aí, no final do trabalho, ele estava bem, não tinha dor. Aí ele foi cutucar o outro e falar que cala a boca. Joana falou para ele, cala a boca. Porque senão o tratamento que a gente fez não resolveu de nada. Então, quer dizer, olha o quanto a gente tem que aprender ainda, né? Esse altruísmo, essa sabedoria de relevar, de fazer as coisas. Né, Lucas? E de uma forma, sem perceber, o mundo reconhece essas almas transformadoras, né? O mundo se curva para eles. Com certeza. A Cris falou relevar. Gente, relevar de verdade. Não é relevar daqui para fora, falando para mim, gente. Não é relevar daqui para fora e levar tudo para o seu Baú. corpo, não. Porque a gente não é Não baú. releva para o mundo e traz tudo para o seu corpo, não. O seu corpo vai adoecer. O relevar É relevar. é relevar de verdade. É se perguntar, sabe? Eu acho que o que falta é isso. São, não sei se é 2 ou 3 perguntas. Vamos lá. Primeira, o que eu tenho que aprender com isso? Segundo, se a pessoa está fazendo alguma coisa com você, aquilo está falando sobre ela ou sobre mim? Porque se for sobre ela, por que eu tenho que guardar alguma coisa? E a outra se for sobre mim, e realmente aquilo que ela está falando está me incomodando, peraí, então vamos lá, eu tenho que pensar se isso me incomoda, é porque alguma coisa eu tenho que mudar, não é o outro. Não é o outro, sou eu. Então, ou as pessoas têm mania só de falar, elas esquecem de ouvir, né? Eu escutei uma coisa uma vez que é certinha. As pessoas ouvem já pensando para responder. E isso não é o correto. A gente tem que ouvir e, como diz um amigo meu, minerar. O que é útil para mim disso que essa pessoa falou? E o que não é? O que não é, você joga fora. E o que é útil, eu falo, não, isso aqui é útil, eu vou guardar. Agora, se a pessoa está falando tudo é inútil, cara, por que eu vou perder tempo de ficar com raiva? E quando você está pensando que o outro vai falar alguma coisa, você já está com a resposta. E ele assim, fala uma coisa tão diferente. E eu estou assim. Se o cara fazer tal coisa, eu já vou fazer. Já estou pensando já. O que eu vou fazer? Exatamente. E aí, chega lá na hora, ele não faz nada daquilo que você pensou. Aí você fala assim, pô, eu sofri à toa. Então, essa é outra frase que eu aprendi. Sofrer por antecipação é, no mínimo, sofrer 2 vezes. Espera acontecer. Não que eu não sofra às vezes, porque eu ainda sou imperfeita. Mas eu sempre tento colocar isso para mim. Eu estou esperando a notícia do resultado do exame. Aí já começa, ai meu Deus, será que é assim? Ai meu Deus, será que é assado? Ai meu Deus, não sei o quê. Para que sofro? Vou sofrer 2 vezes. Aí eu chego lá, o resultado tá tudo bom, tá tudo ótimo, não tem nada. Sofri à toa. Né? Seu Nelson, quer falar alguma coisa? Vilma? Tá ok. Tudo certinho. Espera aí que eu não estou te ouvindo, não. Não está me ouvindo? Espera lá. Espera aí. Fala de novo, seu Nelson. Falei que está tudo ok. Não, o dele tá ligado. O meu está ligado. Ué? Está tudo ok. Deixa eu desligar isso aqui. Vai, seu Nelson, agora fala. Vamos ver se vai dar. Agora eu te ouvi. Tá bom. Então vamos encerrar. Essa frase tão importante, né?
O quê? Tá tudo ok. Que bom que tá tudo ok. Quando tá tudo ok, não tá certo, seu Nelson. Alguma coisa Aprendi mais um pouco, né? Então tá tudo ok, tá tudo bom. Tá bom. faltando um chazinho para nós. O Ribeiro Ué. falou que tá faltando um chazinho. Tá vendo? Aí no jardim aí tem chá, era só para ferver a água. E a preguiça. Lucas, como você chegou por último, você vai fazer a oração final. Tá bom? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a essa oportunidade, agradecer este momento de aprendizado. Possamos colocar em prática os ensinamentos aqui hoje aprendidos, por mais difíceis que sejam, mas nos esforçarmos ao máximo para que possamos, com êxito, alcançar os objetivos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra do que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, seu Nelson. Boa noite para todo mundo. O senhor não vai vir, não?